estamos na presença do Rei. A sua casa é lugar da presença do Rei, amém? Felizes os que habitam em sua casa, estão sempre a louvá-los. Feliz quem encontra força em ti, cujo coração pertence a Deus. Felizes os que habitam em sua casa, estão sempre a louvá-lo. Feliz quem encontra força em ti, cujo coração pertence a Deus. Felizes os que habitam em sua casa, estão sempre a louvá-los. Feliz quem encontra força em ti, cujo coração pertence a Deus. De força em força irei até o dia em que felizes os que habitam em sua casa, estão sempre a louvá-lo. Feliz quem encontra força em ti, cujo coração pertence a Deus. De força em força irei até o dia em que vem nos abençoar, te buscamos, te adoramos. Ouça-nos, ó Deus onipotente, vem nos abençoar, te buscamos, te Adoramos em Jesus, te adoramos, Senhor, e nós declaramos que só o Senhor é santo. Tu és o único digno, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Deus. Diga isso com toda a força. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Deus. Ouça-nos, ouça-nos, ó Deus.
Senhor Jesus.
paz do Senhor, mais uma vez, Igreja Viva de Jesus. Que privilégio nós temos em podermos estar nos reunindo, ainda que nas nossas casas, ainda que neste momento tão difícil estejamos separados. O Senhor é um só e Ele nos une como corpo e como família. Por isso é um privilégio estarmos aqui, é um privilégio podermos entrar na sua casa nessa noite e podermos declarar que sobre o teu lar e sobre a tua família, o Senhor também é Deus. Amém? Nesse tempo de consagração, eu quero trazer para você, para o seu coração, um texto que está lá em Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do 14. Jesus contando uma parábola, essa parábola conhecida como a parábola dos talentos. A palavra de Deus diz assim: pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Queridos, o que o Senhor ministra ao meu coração acerca dessa palavra, dessa parábola que Jesus conta, não é a respeito apenas de dons. Entendemos sim que essa palavra o Senhor Jesus traz também falando de dons, de presentes espirituais, de coisas que Deus nos dá, capacitações específicas para fazermos a sua obra, para seguirmos pregando o evangelho e conduzindo a sua igreja, coisas que o Senhor dá especificamente para cada um de nós. E isso é muita responsabilidade, amém? Porque o Senhor confiou a nós estes talentos, o Senhor nos deu e nós precisamos fazê-los multiplicar. Mas eu quero chamar a tua atenção para este texto, para algumas partes de alguns versículos. O versículo 15, logo no começo do texto, a segunda parte do versículo diz que o Senhor entregou aos seus servos de acordo com a capacidade de cada um deles. O Senhor nos dá conforme a nossa capacidade de gerir, de administrar. O Senhor tem dado, tem provido a tua vida com coisas, com bens, com dinheiro, com a tua renda, com bens materiais, com coisas naturais. E isso tudo tem
sido bênção para você. Amém? Mas é de acordo com a capacidade que você tem. Então, a primeira coisa que eu quero dizer ao seu coração é: busque capacitar-se para administrar melhor. Se você hoje tem se você hoje recebeu como o último servo, recebeu menos que todos, se você acha no seu coração que você ainda não tem o suficiente e fica pensando: quando eu tiver, eu farei. Quando eu receber mais, eu vou fazer mais para o Senhor. Não, administre agora, comece agora, porque o Senhor dá conforme a capacidade de cada um. Amém? O segundo ponto que eu quero ressaltar com você é a respeito do posicionamento dos 2 primeiros servos, daqueles que fizeram os talentos, o dinheiro, os bens do seu Senhor render. No versículo 21, ele fala assim, versículo 21, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha e participe da alegria comigo. Se você for fiel naquele pouco que o Senhor tem dado a você hoje, é a palavra do Senhor, não sou eu. É o Senhor dizendo: servo fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Então creia que se você, neste momento, enxerga a sua vida como não tendo nada, seja fiel naquilo que o Senhor tem dado para você, colocado nas suas mãos. E Ele vai sim te colocar sobre o muito. E para nós finalizarmos, eu quero ressaltar o versículo 29, que complementa isso que nós falamos agora. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Querido, entenda. Talvez você esteja passando por dias tão difíceis, por tantas lutas. Aqui neste momento nós falamos de consagrar dízimos, ofertas, consagrar as nossas vidas, os nossos bens, a nossa casa, o nosso carro, nosso trabalho. E talvez você esteja pensando: mas Tati, eu não tenho, estou sem trabalho, não tenho a minha casa ainda, eu ainda não vivo isso que você está falando. A palavra do Senhor para você nessa noite é: creia que Ele é fiel. E se você for fiel no pouco, se o Senhor te deu ainda pouco, administre com sabedoria, administre com cuidado, com zelo aquilo que Deus te deu. E você será colocado sobre o muito, e você terá em abundância. A generosidade é uma semente de muitos frutos. Quando você planta, quando você semeia, quando você é generoso, o Senhor faz nascer 100 por 1. Ele faz multiplicar os teus recursos. Ele faz vir uma bênção sem medida sobre a sua casa. Amém, querido? Então, nessa noite, que você possa, com essa palavra no seu coração, separar o seu dízimo, a sua oferta, aí na sua casa, aquilo que Deus já, de repente, colocou no seu coração de você poder entregar. Separe isso agora, junte-se com a sua família e nós vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, e louvamos, porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor é aquele que faz com que nós possamos, quando fiéis no pouco, sejamos colocados sobre o muito. O Senhor honra a nossa fidelidade à tua palavra, à tua vontade, aos teus preceitos, aos teus mandamentos. Por isso, nessa noite, Senhor, entendendo esta palavra e crendo que seremos colocados sobre o muito, nós lançamos sobre os teus pés, nós entregamos estas sementes. Senhor, livra-nos de enterrar os talentos que o Senhor tem dado. Livra-nos, Senhor, de abrir mão daquilo que o Senhor tem nos dado, de despejar, de desprezar, Senhor, de usar mal aquilo que o Senhor nos tem dado, mas faz com que nós possamos ser sábios, que a tua capacitação do teu Espírito Santo venha sobre cada família, sobre cada pai de família, para poder administrar bem os seus recursos, aquilo que o Senhor tem provido. E nós cremos e testemunharemos que o Senhor nos colocará assim sobre o muito. Te agradecemos, Senhor, louvamos o teu nome, consagramos a ti nossos dízimos e nossas ofertas, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.
Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Rei. Salvas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço da cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer, posso fazer
minhas trevas trouxe luz, com amor curaste o meu coração. Se não suporto minha dor, leva-me em teus ombros, Senhor. Amor tão forte que me livra do mal e tira o pecado do mundo. Te amo, a minha esperança está em ti. Ó Jesus, toma-me, toma o meu ser. Fica comigo nas montanhas, contigo eu rompo os males. Deste o teu filho por mim, só em tua graça confio. Amor tão forte que me livra do mal e tira o pecado do mundo. Te a minha esperança está em ti. Ó Jesus, toma-me, toma o meu ser. Te amo, a minha esperança está em ti. Ó Jesus, toma-me, toma o meu ser. Te amo então e te darei minha vida pra dizer que tu és tudo pra mim. Tu és Senhor. Te amo, Senhor.
Senhor Jesus, nós te amamos e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Mais uma vez, doce e amado Espírito Santo, nós nos rendemos, nos colocamos à Tua inteira disposição, Senhor. Senhor, que presença maravilhosa é essa Tua. Como é bom, Senhor, poder estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder servi-lo. Senhor, presenteia-nos mais uma vez nesse dia, Deus. Nós clamamos, Pai. Clamamos para que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento mais uma vez. Abra, Senhor, os nossos olhos para as verdades poderosas, preciosas da Tua palavra, meu Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que tudo isso, Senhor, tudo isso que o Senhor preparou para as nossas vidas, para cada um de nós, seja, Senhor, guardado no nosso coração, seja guardado de uma maneira diferente a partir de hoje. Que estas verdades, Senhor, que aprenderemos juntos, através do Teu Espírito Santo, possam, Senhor, ser diferenciais nas nossas vidas e possam, Senhor, nos fazer olhar de maneira diferente para aquilo, Senhor Deus, que temos visto, para aquilo que temos vivido. Ensina-nos mais uma vez nessa noite, Senhor. Ensina-nos mais uma vez nessa noite, Espírito Santo. Eis-nos aqui, fala conosco, nós Te louvamos, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, celebramos o Teu nome, aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor Jesus, glórias a Ti, aleluia. Paz do Senhor, amados, como é bom poder estar com vocês mais uma vez, que alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez algo vindo do Senhor, vindo da parte de Deus, para ministrar em primeiro lugar a minha vida, mas para ministrar a tua vida também. E eu quero que você, nesse dia tão especial, possa realmente estar ali com o seu coração aberto, estar pronto para receber as verdades do Senhor. Eu prometo ser breve hoje, vou tentar ser breve, para que aquilo que o Senhor tem para falar para nós, as verdades da palavra possam vir para as nossas vidas de uma maneira bem objetiva, porque o Senhor, eu creio que tem estabelecido novas coisas para nós. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para nós começarmos no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero atentar com você um versículo só, mas eu quero ler com você primeiramente do 1 até o 10, Ezequiel 37, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão RC, tá, queridos? Eu vou explicar por que já, mas eu vou ler na versão mais tradicional. Diz assim a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Atente para este versículo agora. Então profetizei, aqui o profeta falando, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um com o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos
4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Aleluia! Queridos, esse texto é poderosíssimo. Eu não sei você, mas é um dos meus textos favoritos da Bíblia. É difícil a gente elencar um, mas esse é um texto que mexe muito comigo. É um texto que fala muito ao meu coração. E eu quero, nessa noite, trazer algo dentro desse texto, para talvez uma realidade que eu e você temos vivido, para algo que já faça parte, tenha feito parte da nossa vida como filhos de Deus, como cristãos. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é prepare-se. E aqui neste texto nós vemos algo relativo a este preparo, que deve falar e falar muito alto às nossas vidas, ao nosso coração. Eu quero voltar com você lá no verso 7. Vamos ler de novo junto o verso 7 aqui, porque eu quero te chamar a atenção para 2 detalhezinhos aqui. No verso 7 ele diz assim: então profetizei. Profetizar, queridos, aqui é o primeiro ponto que eu quero parar com vocês. A gente sabe muito bem, nós que conhecemos, estamos diretamente ligados à palavra de Deus, estamos aqui como filhos, discípulos de Jesus, sabemos o que isso significa. E aqui o profeta Ezequiel falando que tomou esta atitude que talvez eu e você já tomamos por diversas vezes, nos mais diversos cenários em que estamos, em que vivemos. E aqui ele faz algo que eu e você comumente fazemos diante de situações, muitas vezes também instruído por Deus, muitas vezes por conhecer as promessas da palavra e entender o que isso significa. Profetizar, queridos, é como se nós estivéssemos falando como o Senhor falaria, de acordo com as promessas dele, de acordo com as vontades, com aquilo que realmente Deus quer que aconteça. E esse texto ele é poderoso porque nós vemos exatamente a ordem do Senhor ao profeta para que ele profetize vida em meio a um lugar onde não havia vida. Mas eu quero que você olhe para um outro detalhe, para uma outra palavrinha desse texto. Por isso que eu falei que eu queria ler na versão RC, porque esta palavra só está nessa versão. Nas demais, talvez aí na sua versão em casa, você tenha ouvido grande barulho, tenha lido barulho ou algo do tipo, mas eu quero que você atente para este detalhe. Ele continua o texto falando assim: como se me deu ordem e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Queridos, eu confesso a vocês que a primeira vez que eu vi esse termo aqui, eu achei estranho. Falar de rebuliço é falar de algo desorganizado, algo que está em desordem. Por que será que o Senhor permitiu ao profeta que ele falasse, que ele usasse um termo desse em meio a uma operação, um milagre, algo grandiosíssimo que estava acontecendo, sendo desenrolado ali diante dos olhos dele? Talvez eu e você, queridos, passemos por situações, já tenhamos passado por situações aonde este mesmo Espírito nos levou a profetizar sobre coisas que precisavam voltar à vida. As situações, diversas coisas que acontecem ao nosso redor, que muitas vezes nos provam e que nós somos levados muitas vezes pelo próprio Espírito Santo a profetizar a solução daquilo. Eu creio que eu e você já fez, assim como eu, você já fez essa oração: Senhor, eu profetizo que isso não vai mais acontecer na minha vida. Eu profetizo um romper nesta área. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu profetizo sobre a vida deles, a vida do Senhor, e que estes problemas não mais aconteçam. Eu profetizo, Senhor, que as tuas verdades venham à tona, a verdade da tua palavra possa vir. E muitas vezes nós fazemos isso olhando para situações, e tantas outras fazemos isso para nós. Temos que ser ousados para fazer isso. Profetizar, como eu falei, é falar como se Deus estivesse falando. Ele fala através de nós. Isso acontece. Agora eu quero te chamar a atenção para um ponto. Como eu falei da questão do rebuliço, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Eu e você, será que estamos preparados para as respostas das orações que temos feito? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nós somos muito ágeis em orar, em clamar, em suplicar e até profetizar coisas. Mas muitas vezes somos tardios para entender a maneira como Deus tem nos levado e nos feito conduzir por um processo até chegar aonde precisamos chegar.
Queridos, quando eu vi essa palavra rebuliço, eu confesso a vocês que num primeiro momento eu não entendi. Porque a primeira imagem que me veio à cabeça, a primeira coisa que me passou pela mente, falando em rebuliço, como eu falei agora há pouco, foi desordem. Eu falei, Senhor, o Senhor é um Deus de ordem. Como que isso pode estar diretamente atrelado à tua palavra? E na mesma hora o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo que este rebuliço, esse rebuliço santo, é algo que o Senhor permite para que aquilo que não é dele saia, para que a verdadeira ordem seja estabelecida. Para que a verdadeira ordem do Senhor, das coisas de Deus, sejam estabelecidas na minha e na tua vida. Guarde uma coisa, queridos, antes de qualquer restauração, antes de qualquer resposta, antes de qualquer conclusão, nós vamos ver talvez um rebuliço, assim como Ezequiel viu. Ele estava diretamente de frente ali para um cenário devastador. Imagina você, né? Eu costumo brincar, eu gosto de viajar na maionese aqui, eu gosto de me colocar no cenário quando eu leio a palavra, principalmente em textos assim. Imagina você de frente para um vale repleto, tomado de ossos, e o Senhor te levar, te conduzir, você sentir, saber que Ele está ali do teu lado, e Ele falar, profetiza a vida sobre isso. Faça algo possível, porque tantas vezes nós profetizamos algo que é impossível aos nossos olhos. Quantas vezes, e ali o que acontece, a vida veio. Realmente a palavra do Senhor se cumpriu conforme Ele foi determinando e orientando o profeta, assim como Ele orienta eu e você, assim como Ele fala as nossas vidas. Agora o que é mais interessante, que antes de tudo isso acontecer, Ezequiel relata um detalhe muito importante, que ele ouviu um ruído e houve um rebuliço. Houve como se fosse uma bagunça ainda maior do que aquela que ele estava vendo. Houve um caos, vamos pensar assim, maior do que o caos que já estava estabelecido. Queridos, quantas vezes nas nossas vidas nós começamos a clamar ao Senhor, começamos a buscá-lo com uma intensidade maior, começamos a pedir respostas ao Senhor, começamos ali na nossa súplica, clamar por soluções, clamar por situações resolvidas, clamar para que verdades venham à tona, e muitas vezes diante dos nossos olhos, o cenário que começa a desenrolar, o cenário que começa a acontecer parece que está fugindo do nosso controle. Eu já tive a experiência de ouvir, infelizmente, vou dizer infelizmente mesmo, porque eu não gostaria de ter ouvido isso, mas eu já ouvi a seguinte expressão: parece que agora que eu cheguei, que eu vim para a igreja, que eu me entreguei a Jesus, as coisas começaram a ficar mais complicadas do que eram antes. Por que eu falo infelizmente? Porque a gente imaginava que a pessoa que disse não falaria algo disso. E aí eu fui obrigado a virar para ela e falar, pois é, realmente, acontece. Só que elas não estão mais complicadas, elas estão sendo agora ordenadas, elas estão sendo colocadas em ordem. O que acontece? Muitas vezes, queridos, nós clamamos, nós suplicamos, como eu falei, e aí no meio deste processo, as coisas começam a desordenar diante dos nossos olhos. A nossa vida começa a tomar rumos que antes não tomava. Coisas que pareciam inertes começam agora a voltar a ter ação nas nossas vidas. E aquilo que parecia que seria a solução, começa a ficar cada vez aos nossos olhos mais distantes. Aquilo que nós achávamos que ia acontecer, para pôr em ordem aquilo que nós já entendíamos como bagunça, como caos, como desordem, parece agora diante de nós desordenar ainda mais. E o que acontece, queridos, muitas vezes nós, em meio a esta loucura, em meio a essa visão, digamos assim, acabamos nos afastando, saindo do foco, nos afastando da vontade do Senhor. Acabamos desanimando, acabamos deixando de lado a nossa intensidade de busca, acabamos nos deixando levar por aquilo que vemos e não por aquilo que cremos. Eu preguei aqui logo no começo nesse tempo online, uma palavra que era um olhar de fé. Por título, um olhar de fé. E é exatamente este o momento em que nós precisamos exercer este olhar de fé. Talvez você se lembre que nós usamos, um dos textos que nós usamos naquele dia, que nós conversamos a respeito, fomos ministrados pelo Espírito Santo a respeito, falava que nós não somos mais daqueles que se movem por aquilo que veem, mas se movem por aquilo que creem.
E é assim que as coisas funcionam e devem funcionar nas nossas vidas, quando, diante dos nossos olhos, tudo parece ser um caos, tudo parece ser uma bagunça, tudo parece estar diante de nós como um rebuliço. As situações parecem que estão fugindo do controle. O caos parece que começou a ter mais força nas nossas vidas, quando na verdade nós queríamos que fosse exatamente o contrário. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando nós entendemos e cremos no nosso Senhor, diante dos nossos olhos, ainda que esteja acontecendo este rebuliço, nós vamos lembrar que Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle de tudo. Diante de nós, as coisas parecem bagunçar, mas se elas estão no controle do Senhor, a bagunça é uma bagunça ordenada, queridos. É uma bagunça controlada. Deus muitas vezes vai permitir que isso aconteça na minha e na tua vida, para nos preparar, antes de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele vai nos permitir passar por tudo isso, para nos preparar, para que a hora da resposta, a hora da bênção, a hora que nós chegarmos aonde precisamos chegar, nós estejamos prontos, preparados, organizados. Muitas vezes, como eu falei, queridos, nós pedimos ao Senhor: Senhor, traz as verdades à tona. Mostra-me, Senhor, revela-me, Senhor, as tuas verdades. Só que, será que estamos preparados para ouvir as verdades do Senhor? Será que eu e você temos estrutura para aguentar isso? Se não passarmos talvez por um processo de ordenação, por um processo de organização. Porque muitas vezes, queridos, nós ficamos na nossa ansiedade, isso é do ser humano, clamando ao Senhor de uma forma incessante, clamando muito ao Senhor, querendo que as respostas venham, querendo que a verdade venha, e o Senhor está nos permitindo passar por um processo de organização para que nós estejamos preparados, para que a hora que ela venha, eu e você tenhamos estrutura para aguentar. Talvez a resposta da tua oração não veio. Eu já comentei com alguns irmãos na célula que eu oro por um milagre há quase 5 anos. E se eu olhar para tudo que desenrolou diante dos meus olhos ao longo desses 5 anos, eu teria motivos de sobra, humanamente falando, motivos de sobra para deixar tudo. Só que eu sei da promessa que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei da promessa que o Senhor tem para mim e para a vida da minha esposa. E eu sei que Ele continua, como eu falei agora há pouco, no mesmo lugar que Ele esteve sempre, no controle de todas as coisas. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por que isso tudo está acontecendo? Porque talvez este rebuliço que está nas nossas vidas é o processo pelo qual nós precisamos passar para chegar aonde nós precisamos chegar, para que o Senhor determine ali o seu milagre, para que Ele determine a vida, assim como está no texto. Queridos, não vamos ser afobados, ser ansiosos, não vamos clamar por mudança, se a gente não está pronto para sentir as dores que essa mudança vai trazer. Eu falo muito, gosto muito de falar sobre caráter. Você sabe disso, quem já me ouviu, quem conversa comigo sabe que eu bato forte nessa tecla, porque eu entendo que este é o ponto mais sensível talvez ali, que precisa ser tratado nas nossas vidas quando nós nos colocamos como discípulos de Jesus. E ser tratado no caráter envolve diretamente mudança de postura, mudança de visão, uma mudança de percepção diante de tantas coisas que acontecem. E quantas vezes, queridos, nós clamamos ao Senhor: Senhor, eu quero ser mais próximo do Senhor, eu quero ser mais parecido contigo, Senhor, me permita ser um discípulo mais parecido contigo. E a hora que a mudança, que o confronto vem, a gente arrepia, porque não estamos talvez preparados para sentir a dor de mudar, de renunciar, de abrir mão, de pagar um preço por aquilo que é preciso para chegar aonde o Senhor quer, talvez aonde Ele já revelou ao teu coração que Ele vai te colocar. Queridos, não permita com que estas coisas, e não permita com que este rebuliço que talvez esteja diante dos teus olhos, te façam olhar de maneira diferente, te façam sair do centro da vontade do Senhor, te façam perder o foco, te façam sair
daquela posição que está mirada no alvo que é Jesus. Eu e você precisamos entender que apesar do que este rebuliço pode gerar aos nossos olhos, ainda que aos nossos olhos o caos pareça ainda maior, a bagunça ainda maior, Ele está no controle e o milagre vai acontecer. Você crê nisso, querido? Talvez o teu problema de hoje seja um livramento nas mãos de Deus para amanhã, só que este livramento ainda não foi revelado a você. Talvez aquilo que pode aos teus olhos estar perdido, aos olhos de Deus, estão no mesmo lugar, no lugar onde eles deveriam estar, só que nós olhamos de uma maneira diferente. Temos a tendência de olhar de forma humana, mas não nos movemos por aquilo que vemos, nos movemos por aquilo que cremos. Então, quando a coisa acontecer, e talvez esteja acontecendo diante dos teus olhos, talvez você esteja se perguntando ao Senhor: Pai, por que tudo isso tem acontecido na minha vida? Pai, por que isso tudo parece estar fora de controle? E quanto mais eu olho, quanto mais eu clamo, parece que mais fora de controle fica. Ao invés de clamar, ou de talvez murmurar, ou fazer de uma oração dos porquês da vida, né, dos porquês disso ao Senhor, olhe, tente, esforce-se para olhar com os olhos de um discípulo e entender que tudo aquilo faz parte do processo. O Senhor, Ele não vai, querido, construir nada novo em cima de um lugar que não esteja de acordo com a vontade dEle. Se você já viu como uma casa é construída, você já prestou atenção que o terreno ele precisa ser limpo antes de ser construído. Ninguém constrói nada em meio a mato, em meio a sujeira, muito menos em meio a entulhos. Pense nestes entulhos como aqueles ossos que Ezequiel tinha visto de forma espalhada no vale. Pense no teu problema dessa maneira. O Senhor vai construir algo para a tua vida, Ele vai precisar de limpar o entulho. Você já viu como é que um terreno é limpo? Você já viu como os entulhos de um terreno são retirados? Muitas vezes a gente olha e parece que está se formando uma bagunça maior ainda, porque a poeira que sobe é uma loucura aquilo, não é? Só que precisa ser removido, para que o Senhor possa construir aquilo de forma correta. Os entulhos precisam sair. Neste processo a bagunça parece se estabelecer, mas na verdade é um processo pelo qual eu e você precisamos passar, para que aquilo que nós achávamos que era algo ordenado, ou mais ou menos ordenado, mas que não tinha nada a ver com Deus, saia, para que a ordem real do Senhor, a ordem que está diretamente ligada à essência dEle, venha sobre as nossas vidas. Lá no final do texto, no verso 10, ele fala dos 4 ventos para nós. E entenda, querido, que talvez o vento que o Senhor vai trazer para as nossas vidas, não é um vento para nos abalar, é um vento para nos trazer de volta para o propósito, trazer de volta para o centro da vontade dEle. É um vento que vai nos trazer para um lugar da onde nós jamais podemos pensar em sair. Quando ouvir o barulho, querido, quando você ouvir o ruído, quando você se deparar com o rebuliço, não murmure, não desanime. Deixe de lado tudo isso, deixe de lado o teu olhar humano. Entenda que antes da restauração e antes da vida, houve um rebuliço naquele vale. E assim é com a minha e com a tua vida. Essa bagunça aparente aos teus olhos tem data marcada para acabar. Este caos que parece estar a tua vida tem data estabelecida para terminar. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor é quem controla e Ele está. E nós servimos a este Deus que está no controle de tudo. E Ele está fazendo a obra. Ele está fazendo o processo. Eu e você só precisamos crer. Eu e você só precisamos entender e nos submeter a Ele. Para que as coisas dEle, para que as verdades da palavra, para que tudo aquilo que Ele estabeleceu e nos garantiu, nos assegurou, pelas promessas da sua palavra, possam ficar e estar nos seus devidos lugares. Entenda que essa bagunça, como eu falei, tem fim. Ela vai acabar e você vai testemunhar o agir de Deus, porque você creu
E assim como Ezequiel profetizou vida, profetizou que o Senhor estava agindo e entendeu o processo. Que no vale que talvez esteja a tua vida, no vale que esta situação da tua vida possa estar, haverá restauração. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Eu quero que você, nessa hora aí, onde você estiver nos ouvindo, nos vendo, você possa orar junto comigo. Que você feche os teus olhos e que você abra o teu coração para este Senhor. E que você clame de todo o teu coração, clamando para que este Espírito Santo, para que este doce Espírito Santo possa revelar sim coisas novas ao teu coração, mas que ele possa vir com o favor dele, com a graça poderosa do Senhor, para que você possa entender que o processo pelo qual você está passando é necessário, que mesmo diante dos teus olhos, quando tudo parece não mais estar de acordo, o Senhor ainda está no controle. Feche teus olhos, ore comigo. Pai amado, nós em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos esconde nada. O Senhor nos revela nas minúcias da tua palavra coisas poderosas, coisas que transformam, que mudam as nossas vidas. E Senhor, nessa hora, nós, Pai, em unidade, como igreja, como discípulos teus, Senhor, nós clamamos a ti para que, Senhor, o Senhor venha com a tua graça, com o teu favor sobre as nossas vidas, e que nós, Senhor, possamos entender que tudo isso que temos visto, tudo isso, Senhor, que tem acontecido diante de nós, talvez estes problemas que temos clamado tanto, Senhor, estão nas tuas mãos, estão, Senhor, no teu controle. Tudo isso faz parte deste processo que o Senhor tem feito para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E, Senhor, nós decidimos nessa noite, neste dia, Senhor, nos submeter a esta vontade e entender, Senhor, que por mais que os nossos olhos não vejam, o Senhor está organizando tudo. Nós, Pai, com a mesma ousadia e pela mesma orientação dada ao profeta Ezequiel, nós, Pai, profetizamos a solução, a resolução de problemas, profetizamos, Senhor, as respostas, profetizamos a vida do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos. Profetizamos que haja vida, Senhor, e entendemos que se for preciso para isso, Senhor, que haja um rebuliço, que haja assim, que seja feito segundo a tua vontade, que seja feito, Senhor, conforme o Senhor tem determinado. Nós não vamos, Senhor, nos desviar, nós vamos atentar, assim como a palavra nos ensinou, atentar para este ruído, atentar para este caos aparente que tenta se desenrolar diante de nós, mas crendo, Senhor, que é o Senhor quem está no controle, e crendo que lá no final a restauração será completa, crendo que lá no final a tua vontade prevalecerá, ela, Senhor Deus, será concluída, ela será feita, e nós testemunharemos o teu agir, o teu milagre, e te daremos toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um, por cada irmão, Senhor, por cada filho teu que nos ouve neste dia, Senhor. E eu peço, Pai, fortalece, ensina, Senhor, cada dia mais, para que, Senhor, nós possamos todos os dias compreender que muitas coisas diante de nós parecem estar desordenadas, mas é a tua essência, as tuas coisas sendo colocadas no lugar correto. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos. Amém e amém, queridos. Se você ouvir o ruído, não deixe ele de lado. Atente-se, talvez para o rebuliço que está a sua vida, e creia, vai haver restauração no vale, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero te convidar mais uma vez nessa semana a estar conosco nas nossas células, ainda online. Então,
Não fique de fora, convide pessoas, né? Como nós temos falado aqui, não é porque estamos online que não vamos convidar, convide pessoas, esteja ali conosco, as mulheres ali se reunindo às quartas à tarde, nós às quartas-feiras à noite, os jovens às sextas-feiras. Então não fique de fora, não deixe de participar, esteja ali conosco. Tem sido um tempo precioso, um tempo glorioso na presença do Senhor. Às sextas-feiras da mesma forma, queridos, nós temos nos reunido para cultuar ao Senhor, para orar, para o nosso tempo de oração e intercessão pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa cidade. Também não fique de fora, esteja ali, procure seu líder de célula, entenda como está sendo feito e participe. Ore, mas ore com fé, porque nós cremos que o Senhor tem preparado algo maravilhoso. Depois que tudo isso acabar, depois que tudo isso que está diante de nós acabar, essa bagunça acabar, a vida do Senhor virá e nós vamos desfrutar dela. Você crê? Em nome de Jesus eu creio que você vai agora celebrar ao Senhor e vamos dar um glória a Jesus para realmente estremecer Catanduva, para estremecer o inferno, porque toda honra e toda glória ao nosso Rei Jesus. Amém, queridos? Que todo o povo de Deus diga: glória a Jesus! Uma semana abençoada em nome de Jesus.